Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje fazer o estudo de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Antes, porém, a gente deve se lembrar que a pluralidade das existências, pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta, as distribuições da ventura, da desventura entre os bons e os maus no planeta Terra, essas tribulações podem, muitas vezes, ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando nós falamos causas anteriores das aflições, nós queremos mencionar que esta causa, o sofrimento, as aflições, são devidos a erros cometidos outrora, em reencarnações passadas. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiação do passado, que recebe nelas um merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas a preparam. Então aqui nós mencionamos duas coisas, expiação e provação, que seriam as provas. Expiação é um sofrimento muitas vezes imposto pela espiritualidade ante a nossas rebeldias. E as provações muitas vezes são provas escolhidas, mesmo lá na espiritualidade, antes de nosso reencarne, para que nós venhamos a nos preparar a nossa melhoria, vencendo os erros cometidos outrora, pela própria consciência, pela própria vontade que nós temos em colocarmos à prova o nosso estudo, o nosso esforço, o nosso aprendizado para o resgate destes débitos. Então, nós podemos dizer que não há de crer, no entanto, que o sofrimento suportado neste mundo denote uma existência de uma determinada falta. Não. Muitas vezes o sofrimento pode ser decorrente de uma prova. A gente está reencarnado com o objetivo da nossa evolução e aquele sofrimento ele não pode ser ligação de algo cometido outrora, pode ser uma prova. Então a gente pode dizer que a expiação ela pode acontecer sem prova, mas nem toda prova ela é uma expiação. Pode um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e desejoso de adiantar-se mais em sua evolução, ele solicita ao alto uma missão, uma tarefa a executar. Então aqui nós colocamos três coisas diferentes. A primeira seria a expiação, que seria, no caso, um sofrimento muitas vezes imposto pela espiritualidade devido à nossa rebeldia. A provação, que seria uma escolha de resgate de nossos débitos, seria uma escolha de sofrimentos e dores para que nós venhamos a vencer e ficarmos livres de nossos erros, mas consciente pela nossa própria vontade. E o terceiro ponto foi a missão, que é muitas vezes a escolha de uma tarefa meritória, é uma tarefa a ser executada para que nós venhamos alcançar os objetivos de um aperfeiçoamento de nosso espírito. E a gente pode voltar-se na leitura do Livro dos Espíritos, na pergunta 264, em que Allan Kardec pergunta que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E os espíritos respondem, ele, o espírito reencarnante, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação dessas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, muito mais perigosas pelo abuso e má aplicação, e que podem dar lugar às paixões inferiores,
que umas e outras possam se desenvolver. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar contra o vício, contra o erro. E também nós temos no livro O Consolador de Emmanuel, na questão 246, em que se é perguntado a Emmanuel qual a diferença entre provação e expiação. Então, Emmanuel nos responde que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, é a luta, muitas vezes, do espírito preguiçoso e rebelde, mas que ele está consciente da necessidade de sofrer determinada prova. E a expiação, segundo Emmanuel, continuando, é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, o que nós vimos aí é que a aprovação é uma escolha, expiação é uma imposição do alto em relação ao malfeitor que comete um crime. E na questão 247, se pergunta a Emmanuel, a lei da prova e da expiação são inflexíveis, ou seja, elas não mudam, temos que sofrer aquilo e pronto, acabou. E Emmanuel nos diz que se os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os surtos, com muitas vezes supressão de penas, então ele fala, a inflexibilidade e a dureza não existe para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência demonstre certas expressões do amor que cobre uma multidão de pecado. Então quer dizer que se nós, durante a existência, teríamos que, através de sofrimentos como a expiação, às vezes a gente fez o compromisso, muitas vezes perdeu um braço, mas pelo trabalho que fizemos em relação ao bem, ao nosso semelhante, muitas vezes a gente pode perder um dedo, porque essas leis não é tão rígidas ao ponto que a gente tem que sofrer, não, a gente tem que realmente crescer e resgatar os nossos débitos através de nossa própria vontade, pela consciência de viver e fazer o bem. Nós vemos que o transfuga, o devedor do dever, nas menores modalidades, ele se acha sempre à caça de uma consolação. Se a gente erra, a gente quer disputar escusas, quer justificar os nossos erros, pedindo moratória ou pena na execução do serviço que era necessária a nós, mas que muitas vezes a lei ela impõe a nós um sofrimento para que nós venhamos a restaurar a nós mesmos, a nossa própria consciência, o nosso próprio valor. Então, que nós possamos, através desse conhecimento de prova e expiação, sabermos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição, na dor, no sofrimento, a construtiva jornada que se constitui um medicamento capaz de operar-nos a própria cura de nosso espírito. Ou seja, é o recurso necessário, suscetível de nos arrojar para voos mais altos, em mais altos níveis de evolução. Porque não basta sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo muitas vezes em roteiro de luz. Porque sofrer por sofrer, muitas vezes passamos em vão sem que a dor possa alcançar o seu objetivo. Então, que nós possamos colocar desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, a chave do sacrifício próprio, em favor da paz, da alegria, dos que nos cercam, porque somente diminuindo a dor e o sofrimento das provações alheias é que conseguiremos converter a nossa dor, os nossos sofrimentos, em talentos de amor para os bens, para as bem-aventuranças imperecíveis.
A gente nota, né, que os tiranos do passado, aqueles que carregavam, né, o sofrimento, aqueles que estavam sobre as suas mãos, muitas vezes criminosa, com prerrogativa de poder, esmagando povos inteiros, né, fomentando, né, a ideia de perpetuar a iniquidade, né, entre as nações. Deus, no seu silêncio, opera a renovação que orienta os processos da natureza em novas reencarnações deste rebelde, dando-lhes a disciplina dos escravos. Então quer dizer que muitas vezes um tirano desse, em próximas reencarnações, ele pode nascer como um escravo, para aprenderem e louvando o sofrimento e ver quanto dói a ferida dos que foram situados na servidão sobre as suas mãos. Muitas vezes nós vemos os malfeitores que a posse do ouro tantas vezes conserva impune na nossa sociedade. Muitas vezes estendendo a orfandade, a viuvez, né, pela criminalidade, e às vezes oferece a impressão de que a lei na terra não funciona. Mas Deus, em silêncio, em sua bondade, esperou a grande transformação que lhes competia em novas reencarnações, dando-lhe ao infrator, muitas vezes a disciplina dos filhos das regiões isoladas, na qual aprendem a louvar o sofrimento para ver o quanto dói o cativeiro da penúria e da fome, né? Então, quando nós vemos essas situações de sofrimento, nós vemos que as pessoas muitas vezes estão resgatando, né, o seu passado, os seus erros clamorosos cometidos outrora, e quando a gente tiver então sobre essa dor, sobre o sofrimento, que possamos trabalhar e confiar no setor do bem, que o mundo te entregou. E quando o mal te salteia diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e resistência, confia e trabalha, na certeza de que acima de todas as nossas forças podes contar, né, invariavelmente com os recursos de Deus. À frente, né, da tortura, muitas vezes uma criança que no berço está ali em sofrimento, que a gente possa se ungir de paciência e ternura para que a tarefa do céu que nos foi confiado, muitas vezes na figura de um filho ou de um irmão, de um companheiro, né, ou de um amigo do passado, possa se cumprir as leis de Deus, as leis excelsas de Deus. Porque se ontem estes mesmos companheiros do passado experimentavam na esfera espiritual a delinquência, né, na luta humana, através do suicídio deliberado, através do remorso, do crime oculto, né, ou dos frutos da crueldade, que a gente possa ter a certeza de que a lei de ação e reação, ela busca os errados, né, os trânsfugos da lei, muitas vezes na figura daqueles que exibem o câncer, a cegueira, muitas vezes mostrando mutilações, ou a loucura precoce, ou às vezes a paralisia infantil, porque mais adiante oferece o doloroso, né, espetáculos, às vezes de um corpo coberto em chaga, né, que o infortúnio teria envenenado na hora, né, do alvorecer. Mas em todo esse quadro de dor, vige a infinita misericórdia de Deus, que nos permite a concessão do recomeço, com os recursos infelizes por nós mesmos, né, acumulados durante os nossos erros, para que nos recuperemos o entendimento diante, né, da vida eterna. Existe, né, uma poesia de Maria Dolores, ela está no livro Coração e Vida, que chama Diante do Mundo. Ela lhe retrata toda a caminhada ante o sofrimento, nas provas e expiações. Ela começa a sua poesia dizendo o seguinte: ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida sob as provas tais quais são. A terra é uma grande escola, de que temos o usufruto, lembrando o enorme instituto de trabalho e elevação.
Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nós para dar. No serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe o colo, a cruz de joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia, não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Então essa mensagem de Maria Dolores, ela nos convida a essa reflexão, a colocarmos realmente em agradecimento, em votos de grandeza ante a dor que nos alcança, em forma da paciência, do agradecimento, da resignação, com que Deus nos coloca na vida aquilo necessário para a nossa evolução. E a gente nota que Abigail, que era noiva de Paulo, no livro Paulo e Estevão, que irmã de Estevão, ante o sofrimento, muitas vezes infringindo a sua família, em que o pai estava realmente sendo ali martirizado, em que os soldados romanos lhe confiscavam os bens, e ela então pede, o pai pede a ela, filha, acompanha na oração, faze por todos nós nesses momentos finais a prece dos aflitos. E ela ali então, de joelhos, fixou longamente o seu pai que ali estava expirando, o peito se arfava em falta de ar. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar em voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina, ante Deus, na forma de agradecer, mesmo ali diante dos sofrimentos, as determinações do Pai. E ela então diz o seguinte, nesta oração sublime, na prece dos aflitos: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, destes mundo de desterro, clamando por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que os últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E ali depois então, o pai de Abigail, a noiva de Paulo, Saulo de Tarso, o seu pai entrega então a vida,
E nessa oração nós vemos que em todo instante é esquecer o mal, é esquecer a sombra, é esquecer a dor, em votos, né, de agradecimento ao Pai, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. E esse cântico, né, da certeza que é justamente a luz divina vencendo a aspereza e a aflição, quando nós colocamos, né, em oração. Nós vemos aí que existe um livro chamado Jesus Gonçalves, em que relata a vida deste espírito muito belicoso no passado, que ele foi a reencarnação de Alarico, que era o rei dos visigodos, que pertencia aos exércitos romanos, e aonde ele passava, levava a dor, a morte, a destruição. E ele justamente, né, depois de várias experiências expiatórias na forma, né, de leproso, em que ele renasce muitas vezes como leproso, várias vezes ele se revolta contra Deus, e ele nem acreditava em Deus, mas se revolta contra o mundo, contra todos, e perde justamente, né, a oportunidade da reencarnação. É aquele, a dor pela dor não simplesmente salda os nossos débitos. Só a dor que muitas vezes nós, através da abnegação, através da boa vontade, através da aceitação de nossos débitos, de nossas dores, nós venhamos realmente a saldar. Então ele faz justamente um resumo nessa poesia do seu passado como rei dos Alaricos, em que ali ele leva o dor e o sofrimento. Então ele diz o seguinte, né, para encerrar somente essa passagem, mostrando que o exemplo de um espírito altamente endividado se reencarna nessa sua última encarnação aqui no Brasil como Jesus Gonçalves. E nesse livro, né, chamado Coração, ele traz aí essa poesia no item 32, chamado Agradecendo. Ele diz: muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, julguei o campo de amargoras as dores, estendendo medalhas e favores sobre o sangue da presa abandonada. Então, essa era a condição dele, de brandir a espada, levar dores, estentores, e muitas vezes, né, coberto de medalhas, de honras, sobre o sangue, né, das presas, né, abandonadas. E ele continua: a golpes vis assinalei a estrada do meu carro de falsos esplendores, e busquei lauréis enganadores, e desci gemendo a sombra ilimitada. Então, ante esses golpes vis da criminalidade, ele desceu, né, dos resplendores, gemendo sobre uma sombra ilimitada, nos umbrais, né, dos planos inferiores. Então aí nós vemos justamente esse lado em que a expiação começa a buscá-lo. E ele continua então: mas por lavar-me a trevas de outras vidas, deste-me a cruz do pranto e de feridas, no desprezado monte da aflição. Então quer dizer que, através das trevas de outras vidas, o alto deu como uma expiação a cruz do pranto e de feridas, justamente as feridas da lepra, nos desprezados montes, né, da aflição, em que na lepra, né, naquela época, era totalmente a pessoa abandonada, separada da sociedade. E ele então encerra essa poesia dizendo: e hoje, na doce luz com que me afagas, agradeço a lição de angústia e chagas com que me destes a paz da redenção. Então quer dizer que ele alcançou somente a paz depois de sofrer nessa sublime lição de angústia, de dores, em que essas chagas de sofrimento, né, de feridas amargas, lhe devolveu a paz que ele tanto almejava. Então essa é a lição da noite. Queremos agradecer a todos os ouvintes, que possamos refletir a respeito de nossas dores, que muitas vezes pode estar vindo, né, através de expiação ou através de provas, e que às vezes até como missão, que é algo que nós procuramos justamente para crescer espiritualmente. Esse item, né,
causas anteriores das aflições, possa nos dar esse entendimento, que a nossa vida é muito breve, que aquilo que sofremos tem uma resposta em nosso passado, e que muitas vezes esse passado está coberto de dores e sofrimentos, levado ao semelhante, pelas nossas mãos manchadas de sangue, e que hoje, através dessas provas, dessas expiações, este passado nos dá a oportunidade do resgate para o nosso aperfeiçoamento sob as bênçãos de Deus. Que assim seja.